daremos início ao nosso culto e eu gostaria de orar com os irmãos. Presbítero Bill não está bem, mesmo problema, aquela crise de nevralgia do trigêmeo. É nevralgia? Ok, nevralgia do trigêmeo, está em crise. Patrícia não está bem também. A Adriana colocou no grupo de que ela está com alguma coisa parecendo labirintite. Os irmãos podem citar alto, se tem alguém que você sabe que está precisando das orações agora. Você mesmo? Quem? Então, você quer oração para quem? Ok, amiga da prima. Alzira, filha da nossa irmã Risonete. A Leide, que está se recuperando da cirurgia. Como é que está a mão de Aleide? Está se recuperando, mas está desinchado? Ok. Que alegria ver Jô aqui com a gente. Tânia, que alegria. Mais alguém? Inês que está em luto. Ok, Inês que está em luto. Ok, vamos orar, irmãos? Pai querido, Pai amado, nós buscamos a Tua presença, nós honramos o Teu nome nesta manhã. O Teu povo já se aproxima, já se achega ao templo. Buscamos a Tua face porque é a nossa razão de existir, a glória do Teu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido, recebe a nossa adoração nesta manhã. Ó Deus, tudo que acontecer aqui, exalte o Teu nome. Abençoe a equipe de louvor que vai nos conduzir, nos auxiliar, ó Deus, na adoração, neste culto. Ó Deus, as orações que serão feitas, reflexão na Tua palavra. Ó Deus, edifica o Teu povo, pelo Teu Espírito, convence a cada um de nós acerca da Tua vontade, endireita os nossos passos, os nossos caminhos. Se em alguma coisa temos sido faltosos para com o Senhor, ó Deus, que o Senhor corrija, que o Senhor disciplina o Teu povo em nome de Jesus. Agora, Pai, quando sabemos de irmãos que estão passando por situações difíceis, situações complicadas, nós queremos pedir, ó Deus, a visitação do Senhor. Nós cremos no Senhor como um Deus que age, nós cremos no Senhor como um Deus que intervém na nossa história e pedimos então, Pai, trate com o Teu povo, visite, ó Deus, cada pessoa que foi citada, que foi mencionada, ó Deus, aqui nesse momento, problemas de saúde, problemas familiares, enfim, visita, ó Deus, e se for da vontade do Senhor, realize, ó Deus, o milagre da cura. Queremos mencionar de forma especial o Teu servo, presbítero Bill, ó Deus, com aquele problema tão sério, que, ó Deus, há tantos anos tem até paralisado o Teu servo, com dores intensas. Derrama a Tua bênção e o Teu favor. Pai querido, nós que aqui estamos, que o Senhor possa produzir maior amor pelo Senhor, maior ardor pelo Senhor. Nós não queremos, ó Deus, que este culto seja expressão de mera religiosidade, mas frutos de lábios que confessam Teu nome, que reconhecem a Tua grandeza e majestade e que querem, ó Deus, com inteireza de coração, com pureza de alma, ó Deus, com integridade cristã, cultuarem o Senhor. O nosso propósito é a adoração, por reconhecermos que o Senhor é tudo em todos, por reconhecermos a nossa total dependência de Ti, por reconhecermos, ó Deus, que não há outra razão maior da nossa existência senão a adoração. Ó Deus, fica conosco, trate conosco de uma forma muito especial neste dia,
quando celebraremos a ceia do Senhor, em memória do que Cristo Jesus fez em nosso lugar, em nosso favor. Visite-nos de forma especial, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Presbítero Otoniel estará dando início ao nosso culto nessa manhã. Graça e paz, irmãos. Motivo de grande alegria de nos reunirmos nesta manhã, junto com os irmãos, para louvarmos e glorificarmos o nosso Deus. Convido os queridos irmãos a se colocar de pé, abrir as suas Bíblias no livro de Salmo 95. Todos acharam? Salmo 95. Vou pedir para que todos possam acompanhar a leitura do versículo de número 1 ao versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos-los com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Amém? Amém. Que Deus aplique em nosso coração a leitura da sua palavra. Amém. Louvemos ao nosso Deus, ainda de pé, cantando o hino de número 14. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, exaltado.
Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, graças te damos ao Senhor pela semana que se passou. Somos gratos, ó Deus, também por esta semana que se inicia, quando podemos, ó Deus, abrir os nossos olhos e louvar e glorificar o teu santo nome por mais um dia que o Senhor nos concede. Somos gratos, ó Deus, por este momento, quando nos reunimos aqui em tua casa, com o único propósito, ó Pai, é de exaltar e glorificar o teu santo nome, quando acabamos de cantar. Que acima de tudo, ó Deus, o teu nome seja exaltado neste dia. Te louvamos por este momento, por todos os atos que serão feitos nesta manhã. Que o Senhor continue, Deus, a falar em nossos corações, através dos louvores, através das orações, através da leitura da tua palavra, e acima de tudo, ó Deus, da tua palavra que vai ser pregada nesta manhã, para que cada dia possamos nos fortalecermos, ó Deus, e colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado constantemente, ó Deus, aos nossos ouvidos, aos nossos corações, em nossa mente, de maneira, ó Deus, que nós possamos pôr em prática cada dia mais aquilo que nós temos aprendido do Senhor. Seja com todo o teu povo que se reúne nesta manhã, que o Senhor seja, Deus, com aqueles também que não puderam se encontrarem presente, tu sabes os motivos e a causa de cada um deles. Que o Senhor possa estar visitando cada coração, ó Pai, restaurando a saúde dos enfermos, fortalecendo os fracos na fé, para que eles possam, ó Deus, sentir o desejo, o gozo de podermos também se reunir junto com os demais, para junto e glorificar o teu santo nome. Tudo isso nós te pedimos, ó Deus, com perdão de nossos pecados, pois é em nome de Cristo Jesus que nós assim te oramos. Amém. Podeis sentar, meus queridos. Graça e paz, irmãos. Amém. Mais uma vez, é motivo de alegria estarmos na casa do Senhor para louvar e exaltar o seu santo nome. Mesmo sentado, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Esse momento logo após a leitura, nós vamos passar alguns instantes em oração silenciosa, pedindo perdão aos nossos pecados, e sabemos que Deus é fiel e justo para nos perdoar. Provérbios 28, versículo 13. A palavra de Deus nos diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós vamos, que Deus aplique nos nossos corações a leitura da sua palavra lida. Nós vamos passar alguns instantes em oração silenciosa, confessando os nossos pecados, e em seguida eu vou pedir para o irmão Cássio vir até aqui à frente, faça uma oração, não mais de pedindo perdão, e sim agradecendo pelos pecados perdoados. Oremos. Pai Santo, justo e eterno Deus, graças e louvores ao teu santo nome por tudo que nos deste em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, por conceder a pecadores indignos como nós a graça da salvação, por meio do sangue precioso do teu Filho. E te imploro que, junto com todos os santos, o Senhor nos conceda uma vida santa e piedosa, para que possamos viver de modo digno do nosso chamado. Te imploro que conceda graça a todo o teu povo, e em todas as circunstâncias, desde as bênçãos até os momentos de sofrimentos, conforme-nos à imagem de Cristo. E assim te oramos e bendizemos o teu nome, no nome santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, eu vou passar
a palavra, o grupo de louvor irá cantar os cânticos espirituais. Graça e paz, meus irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E nessa alegria, vamos entoar hinos espirituais para o nosso Deus, amém? Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé e todos juntos, alegres, vamos louvar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sentir
cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, falando acerca de contribuição, de zelo, de manutenção da obra do Senhor, declara que cada um deve contribuir segundo tiver proposto no coração, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Neste momento nós vamos cultuar a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Eu quero agradecer a quantidade enorme de irmãos que já estão contribuindo para aquela obra. E, por gentileza, se você não foi ver o estacionamento, então o serviço de drenagem foi finalizado e essa semana começou o serviço de concretar já o nosso estacionamento, não é? O piso do estacionamento, muito bem feito. Nós estamos tendo um acompanhamento de um engenheiro e de um arquiteto. Tive reunido com eles essa semana para ver alguns detalhes da obra e está uma bênção. Então eu quero dizer para os irmãos que ainda faltam R$4.000 para a gente concluir. Eu estou dizendo que ainda faltam, não são os irmãos que estabeleceram data para contribuição, não, tá certo? São fora aqueles que já marcaram, pastor, tal dia, eu vou fazer o depósito. Ainda está faltando R$4.000 para as próximas 2 ou 3 semanas. A probabilidade, o engenheiro marcou o prazo de 4 semanas no total, não é? Foi a primeira agora, mais 3 semanas, havendo possibilidade de concluir a obra em 3 semanas e não 4. Eu quero também apelar àqueles que têm condições financeiras de auxiliarem financeiramente com este projeto. E quem não tem condições financeiras, orem para que Deus nos dê os recursos necessários para esta obra. Quero informar, por decisão do Conselho, toda entrada de oferta, então não há necessidade de colocar no envelope, é oferta para construção. Então, todos os dízimos serão utilizados para manutenção daquilo que é rotineiro da igreja. E todas as ofertas estão sendo destinadas para a reforma, para a construção do nosso estacionamento. Deus possa abençoar os irmãos. Louvamos a Deus porque fui informado pelo tesoureiro, agora pela manhã, que esse problema de isolamento e pandemia, ao invés de diminuir o número de dizimistas da igreja, aumentou, irmãos, aumentou o número de dizimistas na igreja, graças a Deus. Então,
Então nós temos ainda desafios pela frente, nós vamos dizimar, irmãos, sabendo que nós temos os nossos compromissos, primeiramente com a obra missionária, primeiramente com o sustento e manutenção dos nossos missionários, mas também com o nosso patrimônio, mas também com a nossa construção. Vamos louvar ao Senhor e dizimar nessa manhã. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Senhor, quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Senhor, quero te adorar, Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Senhor, quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Senhor, quero te adorar, Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Senhor, eu quero te adorar, preciso te adorar, Senhor, Ele é o Cordeiro. 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 Que Deus nos abençoe. Pode sentar. Pai eterno, nós somos gratos a Ti por mais uma semana que Tu nos concedeste. Obrigado, ó Pai, por esse dia, esse momento. Quero te pedir, ó Pai, e te agradecer pela salvação em Cristo Jesus. Também nesse momento, usa de misericórdia, ó Pai, aqueles nossos irmãos que não puderam chegar até aqui, ó Pai. Aquele que encontra enfermo, que Tu possa estar dando a cura, ó Pai. E também aqueles que encontram desempregado, que dentro em breve Tu possa estar abrindo as portas de emprego e eles possam voltar ao mercado de trabalho para sustentar a sua família. Obrigado pela oferta que foi entregue no teu altar. Nós somos gratos também pela salvação e também neste momento nós queremos entregar nas tuas mãos o pastor Marcos, que irá trazer a mensagem para nós.
Usa ele conforme teu querer. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nesse momento, o pastor tem a palavra. Como hoje vai haver ministração da Santa Ceia, e depois da Santa Ceia eu não vou querer ficar dando aviso, eu gostaria de solicitar domingo que vem a ajuda do diácono Serginho na liturgia. Diácono Serginho estará nos auxiliando na liturgia no próximo domingo. A gratidão a Deus, poder ver Georgina aqui conosco, e Tânia, e também meu sogro, presbítero Davi e Zeneide. Como o presbítero Jeremias não tem vindo, o presbítero Bill está enfermo, e então só com o presbítero Otoniel e presbítero João Batista, eu liguei para o meu sogro para falar que a gente precisava da ajuda dele aqui hoje. Graças a Deus, o presbítero Davi pôde vir para nos ajudar na ministração da ceia nessa manhã. Outra coisa, irmãos, nós queremos, neste momento, orar pelos aniversariantes. Luana comemorou aniversário ontem, gostaria que ela viesse aqui à frente. Hoje é aniversário da irmã Lia, vamos orar pela irmã Lia. Amanhã é aniversário de Georgina, a presidente de nossa SAF. Gostaria que Georgina viesse aqui à frente. Amanhã é aniversário dela. Renato também está comemorando idade nova no dia 7, tá bom? Ednilza vai ser dia 11, próximo domingo estaremos orando por ela. Luana, ontem, hoje, irmã Lia. Por favor, se você tem o telefone dela, o contato de WhatsApp, mande um recadinho para ela. Irmã Lia está tão sensível com os problemas de saúde de sua filha. Qual é o nome da filha? Simone, não é? Então, estejam orando por ela. Então, amanhã, aniversário de Georgina, e dia 7, aniversário de Renato. Alguém completando aniversário de casamento? Não.
peço aos irmãos que estejam orando por mim. Quarta-feira, às 19 horas, devo estar entrando no centro cirúrgico para infiltração. Como é na coluna, então precisa ser em centro cirúrgico. Vou fazer infiltração na coluna, no cotovelo e no ombro. Essas dores aí que estão me incomodando já há meses, não é? Estejam orando. Niédia vai lembrar depois de colocar... ouviu, Niédia? Lembrar depois do procedimento, colocar informação no grupo de WhatsApp da igreja. Próxima quarta-feira, às 19 horas, estaremos nesse procedimento. Tem algum aviso? Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5. Faremos a leitura dos versículos 12 a 16. Aqueles que já abriram a sua Bíblia são convidados a ficar de pé. E quero Lucas 5, de 12 a 16. E quero pedir aos irmãos a aproveitar, à medida do possível, já fossem... trocando as suas Bíblias para a versão nova atualizada. Já soube de mais 2 pessoas que adquiriram a Bíblia nova atualizada. Tá bom? É uma forma de unificar a leitura da Bíblia e também, irmãos, de facilitar alguns vocábulos da língua portuguesa que não são mais utilizados, sinônimos mais simples. A mesma coisa que a gente faz quando lê a Bíblia e tem que consultar o dicionário. Então, para não ter que consultar o dicionário tantas vezes, estamos utilizando a Bíblia na versão nova atualizada. Graças a Deus, mais 2 pessoas. Agora a gente já deve ter aproximadamente 12 pessoas com a Bíblia na versão nova atualizada. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença. Quando ele viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e pediu: Senhor, se quiser, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: quero sim, fique limpo. E no mesmo instante, a lepra daquele homem desapareceu. Jesus ordenou-lhe que não contasse isso a ninguém e acrescentou: mas vá, apresente-se ao sacerdote e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai querido, obrigado pela tua palavra aberta e lida. Obrigado, ó Deus, pela visitação do Senhor no nosso meio, pela presença do Senhor no nosso meio. Obrigado pela convicção que temos de que o Senhor se relaciona pessoalmente conosco. Nós estamos conversando contigo e o Senhor está conversando conosco. E sobre o assunto, ó Deus, que o Senhor quer tratar conosco, que o Senhor quer conversar conosco, nós queremos pedir a iluminação do Teu Espírito, para que a gente possa compreender o texto, e em compreender o texto, possamos também aplicar nas nossas vidas. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém.
Os irmãos podem tomar assento. Desânimos fazem parte da nossa vida. Desânimo contínuo, misericórdia, não é? Uma vida que às vezes a gente só fica lamentando, ah, meu Deus, agora é isso, agora é aquilo outro, não é? Broncas em tantas áreas, irmãos, não é? Saúde, cada macacoa que aparece, a Mandinha até levantou, tomou banho, se arrumou para vir para a igreja, mas aquelas dores voltaram. É porque ela iniciou um tratamento mais definitivo, a médica tinha pedido para ela fazer uma pausa de 5 dias, e hoje ela não conseguiu vir. Ela está fazendo tratamento de cisto hemorrágico, cisto no ovário, cisto hemorrágico no ovário. Então, não pôde vir ao templo. Irmãos aqui na igreja, inclusive eu e minha família, estamos enfrentando luto. Outros irmãos também enfrentando luto aqui na igreja. Contas a pagar. Quando chega na semana das contas a pagar, misericórdia. Especialmente quando a gente não para administrar melhor as nossas finanças. E tem vez, irmãos, tem vez que nem precisa ter problema de saúde, problema financeiro e nem luto. Às vezes é um esgotamento emocional. Quando não, uma crise existencial que nos abate. Isso é comum. Às vezes são os planos frustrados. A gente pensou tanto naquela situação, a gente planejou, deixou tudo organizado e não deu para acontecer. Então, irmãos, se vocês já não se cansaram da vida, eu não estou dizendo que eu estou cansado da vida, mas de vez em quando eu sinto um cansaço. Ai, meu Deus, parece que acordar e levantar não nos dá prazer, não nos sentimos estimulados por causa de desafios que muitas vezes a gente sente que são maiores do que nós. Broncas maiores que nós. Não é? Então, às vezes, nem precisa ter um motivo grave, aparente e objetivo. Às vezes é simplesmente um esgotamento emocional, psicológico, uma crise existencial. Graças a Deus que, na maioria das vezes, é momentâneo, é passageiro. Mesmo assim, irmãos, se está fácil para você viver, eu quero dizer que para mim não está, e sei que não está fácil para várias pessoas na vida da nossa igreja. Tenho tratado acerca da pessoa de Jesus Cristo, de seus atributos, de sua glória. Tem sido foco durante esse período de pandemia, apenas pregar nos evangelhos. E tenho afirmado que a segurança, uma segurança que possa trazer alívio, conforto, esperança de que as dificuldades vão passar, de que as broncas, essas situações vão melhorar na vida da gente. Uma vida plena e abundante, irmãos, só através de Cristo Jesus, de nossa fé em Cristo Jesus. Não fazemos da religião, em hipótese nenhuma, não fazemos da igreja uma agência que distribui favores divinos. Essa não é a nossa prédica, esse não é o centro da mensagem. Venham para a igreja presbiteriana. Venham para a igreja presbiteriana do Prado, né? Vai ver curado o seu unheiro lá, o seu problema no dedão do pé, a unha encravada, não é?
não é a tônica de nossa mensagem. Não é a tônica, porque eu acredito que bênçãos enormes, incontáveis, fazem parte da vida cristã. E acredito que provações fazem parte da vida cristã. Eu acredito, irmãos, que dinheiro para resolver os nossos problemas fazem parte da vida cristã. E também, irmãos, recessão e crise financeira fazem parte da vida cristã. Eu acredito que muita saúde e vigor físico fazem parte da vida cristã. Mas também acredito que lutar contra as enfermidades que somos acometidos também fazem parte da vida cristã. É assim que a gente entende as Escrituras Sagradas. E embora esse não seja o foco de nossa prédica, de nosso discurso no púlpito, a igreja como uma fonte de libertação e cura e resolver todos os problemas do ser humano, não é esse o foco da nossa mensagem pregada neste púlpito. Embora isso seja fato, nós acreditamos num Deus que age e intervém no nosso meio. Então, não me pergunte por que eu não vou saber explicar. Pode até perguntar a um pastor mais inteligente. Eu não sei por quê. Tem vezes que Deus quer curar e tem vezes que Ele não quer curar. Tem vezes que Ele quer resolver uma bronca da nossa casa e tem vezes que Ele não quer. Tem vezes que Deus quer dar dinheiro, um pouquinho a mais, mas tem vezes que Ele não quer. Irmãos, a convicção que eu tenho é bíblica e espiritual. É um Deus que é Senhor soberano absoluto sobre todas as coisas. E nada foge ao controle do Senhor. E quando somos acometidos por aflição, irmãos, há um propósito supremo, soberano, divino para essas coisas. Isso eu creio, porque acredito que é assim que as Escrituras nos ensinam. Todavia, as Escrituras nos ensinam também que o Senhor tem um coração inclinado para o aflito. É interessante, irmãos. Pergunte por quê? Também não sei. Deus tem um coração inclinado para o aflito. Existem tanto ações de Deus tratando com oprimidos. Quer ver uma coisa que Deus tem interesse? Justiça social. Leia o Magnificat. Leia o Cântico de Maria, para você ver se não é um cântico libertário. Pastor Marcos não crê na teologia da libertação não, tá, irmãos? Mas vê se não é libertário, não é? A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se eleva a Deus, meu Salvador, não é? O Senhor atentou na baixeza da sua serva. Ele destronou, Ele humilhou os poderosos e Ele exaltou os humildes. Olha só, se você não vê justiça social no Cântico de Maria, no Magnificat. A justiça social foi um tema presente em todos os profetas menores. Em todos os profetas menores. Então, irmãos, precisamos ter uma visão bíblica, profunda e equilibrada de quem é Deus e de como Ele age no nosso meio. Então, nunca, mas nunca que eu vou ficar dando uma ênfase em cura divina, em milagre, sessão de descarrego aqui nessa igreja, mas nunca. Mas também, irmãos, não posso me omitir da verdade de que há um Deus que se preocupa conosco e intervém na nossa história. Há um Deus que age na nossa história. Há um Deus que nos vê no cantinho da casa, ou então as lágrimas deixadas no travesseiro. Os aperreios e aquilo que entristece a nossa alma e tenta roubar, tenta furtar a nossa paz. Sabemos que Jesus Cristo
não veio ao mundo para dar uma mexidinha na vida do povo, para dar uma melhoradinha na vida de ninguém. Jesus veio prioritariamente para cumprir um plano de redenção, para buscar e salvar o que se havia perdido. Mas no ministério terreno de Cristo, nós vemos essa inclinação do coração de Deus, de olhar aqueles que sofrem e de agir e de intervir na vida de enfermos. Não que isso gere espiritualidade, eu duvido que a maioria dos que foram alcançados por Cristo se converteram, pegaram a bênção que queria, pegaram a cura que queria, pegaram a libertação que queria e deram no pé. Estão lembrados da grande multidão na última semana de Cristo, uma semana do ministério terreno de Cristo? Uma semana antes, grande multidão com palmas nas mãos, hosana ao que vem em nome do Senhor. Não passou nem 5 dias, ou 5 dias depois, estava lá gritando, crucifica-o, crucifica-o. Há um ditado popular, irmãos, é do inferno esse negócio, que diz o seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Então a tendência é ir com a maioria, do jeito que a maioria pensa, então a gente vai com a maioria. Cuidado que a maioria pode cair no buraco e você pode ir junto. Irmãos, eu duvido que a multidão daqueles dias e dos nossos tem consciência espiritual para entender quem é o ser de Deus segundo as Escrituras e qual é o propósito dele para a vida da humanidade, para a vida do seu povo segundo as Escrituras. Então, no ministério terreno de Cristo, quem estava endemoniado, Jesus curava, expulsava o demônio, libertava. Mortos ressuscitados, eu conto 3, Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. Se eu esqueci de algum morto que ressuscitou. Em 3 situações, pelo menos, porque no final do Evangelho de João, João diz: há, porém, muitas outras coisas que não foram registradas. Pode ter certeza que tinha mais morto que Jesus ressuscitou, tá certo? Então, não pensem que Mateus, Marcos, Lucas e João, e o que foi descrito nas epístolas, ou pelo apóstolo João em Apocalipse, não pense que fecha o registro do que Jesus fez, não. Eu quero ler esse texto com os irmãos, para não transparecer que o pastor está pregando heresia. Último capítulo de João. (24 e 25) do capítulo 21 de João. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabendo que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, irmãos, Mateus, Marcos, Lucas, João é um resumo do ministério terreno de Cristo. Jesus operou milagres e maravilhas no meio do seu povo. Primeiro para testemunho, para atestar a sua autoridade messiânica. Mas, irmãos, daquilo que a gente entende do caráter de Cristo, do amor e da bondade de Cristo, Jesus curou não somente para testar sua divindade, para atestar sua divindade, sua grandeza, sua soberania, seu amor, sua bondade, mas também porque o coração dele era e continua sendo inclinado para a fragilidade humana. Irmãos, se você no sofrimento se sente sozinha,
se sente sozinho, irmãos, é desnecessário. Se sentir sozinho é desnecessário. Há um Deus que se preocupa conosco. E há uma promessa de que Ele não nos desampararia jamais. Vivam a vida, façam discípulos, mas não esqueçam de uma coisa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dessa inclinação do coração de Cristo, do agir de Cristo, nós temos aqui um exemplo no texto lido de um leproso. Verso 12 do capítulo 5 de Lucas. Aconteceu que, estando Jesus numa das cidades, um homem coberto de lepra veio à sua presença quando ele viu Jesus. Prostrou-se com o rosto em terra e pediu. Já está tudo errado aqui, irmãos. Já está tudo errado logo nesse primeiro versículo. Um homem coberto de lepra se aproximando de Jesus estava errado. Era contra o protocolo do Ministério da Saúde naquela época. Era contra o protocolo estabelecido por Moisés, descrito em Levítico, do que deveria acontecer com uma pessoa portadora de hanseníase, com uma pessoa leprosa. Não podia chegar perto de ninguém e tinha que andar com um sininho, na expectativa de que alguém cruzasse o seu caminho. Tinha que tocar o sininho para que alguém soubesse que um leproso estava se aproximando. E então não cruzavam o caminho com muita proximidade. Lepra, e não vou dizer só nos dias de Jesus, não. Até meados do século passado, era uma doença incurável. Até meados do século passado, era uma doença incurável. As pessoas portadoras de hanseníase tinham que viver reclusas numa colônia que tem um nome tão feio, tinha, porque foram fechados por força da lei. Leprosário. Alguém já ouviu essa palavra? Leprosário. Olha que a própria palavra é feia. Aqui em Recife tem um antigo leprosário. Inclusive tem um trabalho presbiteriano lá. As pessoas, quando por força da lei, todas as colônias de leprosos, e agora eu vou parar de falar leprosos, porque não é uma palavra utilizada nos nossos dias. É portador de hanseníase. Então, todas as colônias de portadores de hanseníase, e eu não sei, eu acho que tem 2 décadas e meia, uns 25 a 30 anos, foram fechados. Desde que foi descoberta a cura da hanseníase, foram fechados, mas algumas pessoas, porque naquela época perdia dedo, perdia mão, antes de se encontrar a cura. Não significa que não pode perder hoje, pode sim, se a pessoa portadora de hanseníase não entrar em tratamento. Inclusive, nem contagiosa é a hanseníase se a pessoa está em tratamento. Então, pelo fato do contágio ser muito forte, sem tratamento, especialmente nos dias de Jesus, os leprosos não podiam se aproximar de ninguém. E aquele leproso se aproximou. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus podia resolver a sua situação. Ele não ia perder a oportunidade, mesmo contrariando a lei mosaica. Mesmo contrariando, e se aproximou de Jesus Cristo. Quem tem o conhecimento de Cristo, quem sabe quem é Jesus, vive aos pés dele, não se afasta dele, sabe que ele é resposta para os nossos mais profundos anseios. Quem sabe de fato quem é Jesus, não se distancia do Mestre. Não se distancia do Mestre. Então, provavelmente ele fez rápido demais,
senão... Bom, até as pessoas não o pegariam à força para afastá-lo de Jesus, com medo de serem contagiados. O fato é que ele sabia o que queria e ele sabia quem é que poderia resolver o problema dele. E se apresentou a Jesus. Agora, por reconhecer que Jesus era o Cristo, a palavra Cristo significa ungido. Então, Jesus era o Cristo do Senhor, o ungido do Senhor. Ele chegou se prostrando em estado de humilhação. Mas como não seria em humilhação, ter lepra já era em si mesmo humilhante. Ter lepra nos dias de Jesus era um problema familiar, deveria se afastar. Imagine, pai ou mãe, ou um filho, ou uma irmã, contraiu lepra. A possibilidade de você nunca mais ter um contato próximo com aquela pessoa. Um problema familiar, um problema social mais amplo. Seus amigos, a igreja, colegas de futebol, se houvesse naquela época. Não podia ver mais ninguém. Vivia em cavernas, vivia em pequenos assentamentos, colônias, leprosários. Deixa eu usar a palavra feia para uma situação feia. Leprosários. Era um problema emocional. Um leproso, irmãos, era uma pessoa no fundo do poço. Não podia conviver com quem amava. Um problema emocional, como é que pode? Nieg já está quase chorando. Há a possibilidade do Vinícius descer e ficar com o quarto de tia Júlia vai para o quarto de tia Noêmia. O quarto de tia Júlia é 2 vezes maior do que o de Vinícius. E Vinícius está querendo descer. Só tem a distância lá do primeiro andar até o quarto da tia Júlia. Aí, Niega, como é que a gente vai ficar sem o Vinícius aqui em cima? Até numa situação como essa, eu fico pensando, meu filho vai para longe, vai descer as escadas. Agora, imagine alguém, se a gente sente, eu e Niega já estamos sentindo saudades do Vinícius, porque ele vai mudar de quarto e vai descer a escada. Então, imagine, se você nunca mais puder ver sua filha, seu filho. Irmãos, depois de WhatsApp e Facebook, Messenger, ligação pela internet, facilitou um pouco. Mas uma vez eu estava pregando num culto no lar, lá em Pirada, estava numa aldeia, não estava nem em cidade. No culto, numa casa em Pirada, não tinha aquele templo novo ainda. E Vinícius me liga, irmãos, ou eu que liguei para Vinícius. E o menino chorando, soluçando. Papai, vai para o aeroporto agora. Ele tinha lá 6 anos. Vai para o aeroporto agora, pega o avião agora, vem para casa, que o bichinho não aguentava de saudade. Pense, irmãos, só tinha um voo uma vez por semana. E mesmo assim eu não podia voltar antes do período. Foi difícil. O que tem amenizado a saudade é você poder ligar todos os dias pelo WhatsApp. Se não, então... imagine como é que eu fiquei lá na África. Ele chorou, mas depois tinha lá a irmã e a mãe, e eu, lá na Guiné-Bissau. E o bichinho. Aí eu tive que sair, porque eu não ia ficar gritando, eu tinha que falar alto, e fui lá na plantação de arroz, ele chorando do lado e eu chorando do outro. Irmãos, com data para voltar, passagem comprada, sem nenhum problema sério, grave, só a distância por um tempo limitado. Imagine você ficar longe do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, do seu irmão, do seu filho, porque pegou lepra. Imagine como vai ficar aí as emoções.
a tristeza, a angústia profunda de algo que nem existia esperança de ver resolvido. É o fundo do poço, irmãos. Sinceramente, a morte seria melhor. Não tenho dados de quantas pessoas, por exemplo, cometiam suicídio por causa disso, até mesmo porque culturalmente também eles e religiosamente não admitiam essa possibilidade, mas a morte, irmãos, o suicídio seria mais viável. Portanto, naquela situação degradante, irmãos, de um homem alijado da sociedade, distanciado da sociedade, aflito, longe da família, longe de quem o amava, longe de quem ele amava, com profunda crise existencial e esgotamento emocional, ele não chegaria de outra forma a não ser se curvando diante daquele que era assim a ponta da esperança de ver o seu problema resolvido. E a gente então vê o que ele pega, ele se prostra diante do Senhor, e aí, irmãos, tem uma narrativa de milagre que eu acho interessantíssima. Vários milagres têm características diferentes. Ele chega e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Olha só, irmãos, uma convicção de que Jesus poderia resolver a sua situação, embora entendesse que soberanamente Jesus tinha a decisão. O Senhor quiser, pode. Se o Senhor não quiser, não vai acontecer nada. Mas o Senhor tem autoridade para isso. Olha que fé, irmãos, aquele leproso manifestou. Se o Senhor desejar, se isso for a sua vontade, o Senhor pode me tirar desta situação. Sabe, irmãos, o Jesus que curou esse leproso é o mesmo que intervém e age nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Por isso que de vez em quando eu vou orar por cura divina, e eu oro por cura divina, eu oro ao Senhor: Senhor, se eu quiser, essa pessoa pode ser curada ou não, mas se o Senhor quiser, se o Senhor desejar, ninguém pode impedir o agir do Senhor. Agindo eu, quem impedirá? Agindo eu, quem impedirá? Aí, irmãos, a resposta de Cristo foi tão surpreendente quanto a pergunta do leproso. No versículo 13, e Jesus, estendendo a mão, tocou nele dizendo: eu quero sim, eu quero sim. Foi simples, irmãos, foi simples. Foi uma pessoa que estava precisando de um milagre na sua vida, e foi um soberano, um Senhor soberano que tinha poder para resolver aquela situação. Vendo a fé, percebendo a fé daquele leproso: se o Senhor quiser, eu posso ser curado. Jesus simplesmente diz: eu quero. Fica limpo, está curado, está resolvido, está resolvido. É assim, irmãos, o poder de Jesus Cristo, que se quiser, no momento em que quiser, que desejar, Ele pode simplesmente cessar qualquer bronca, qualquer aperreio. Se Ele decidir e dizer: eu quero, Ele pode nos tirar do fundo do poço, irmãos. E nenhuma circunstância pesada, difícil, complicada pode impedir o agir do Senhor. Jesus simplesmente estende a mão, toca nele dizendo: quero sim, fique limpo. Agora, só tocar num leproso, outro problema aí com as leis cerimoniais. Jesus errou aqui nesse momento. Ele não deveria ter tocado, não é? E quem somos nós para dizer o que Jesus deveria ou não deveria fazer? Mas Jesus toca no leproso. Irmãos, isso ajuda o leproso a acreditar ainda mais que o Senhor ia intervir na sua vida. Quando Jesus diz: quero sim, fique limpo, no mesmo instante, bem diz o ditado, não é? Deus tarda,
mas não falha, não é? Bem diz o ditado, não que esse ditado não é bem dito, não. Porque Deus nem tarda e nem falha. Às vezes, por causa de nossa limitação humana, nós consideramos tardia a ação do Senhor. Por que a gente acha que está tarde? Está tarde porque ninguém gosta de sofrer. Está tarde porque a doença dói. Está tarde porque o luto dói. Está tarde porque as contas para pagar as dívidas doem. Está tarde porque eu não aguento sofrer. Está tarde por causa de nossa limitação humana. Então, humanamente falando, poderíamos, não deveríamos, mas poderíamos considerar tardia a ação do Senhor. Mas não é, irmãos. Há uma música que diz assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado, sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda, eu só quero tua vontade. Só lembra até aí. Então, a hora do Senhor é perfeita, Deus nem tarda e nem falha, irmãos. E outra coisa, a bênção dele está sobre nós. Se porventura você não se percebe abençoado na área que você deseja, é porque Deus tem um propósito elevado, soberano naquela área na sua vida. Irmãos, nós temos a promessa de uma eternidade sem dor e sem sofrimento, e uma vida na terra também debaixo dos cuidados do Senhor. E se eu ou você considerarmos tardia a ação do Senhor, é mera percepção limitada e humana da situação, porque Deus nem tarda e nem falha. No texto nós vemos que imediatamente, naquele instante, a lepra daquele homem desapareceu. E aí Jesus volta para um princípio da lei mosaica, uma ordem da lei mosaica que poderia facilitar o retorno ao convívio social daquele homem. Então a lei mosaica exigia que uma pessoa portadora de hanseníase, percebendo-se curada, deveria se apresentar ao sacerdote no templo, no tabernáculo no início, depois no templo, e ele seria examinado por alguém responsável por essa área lá no templo. E o sacerdote é que iria declarar: ok, você está curado, você pode voltar para o convívio da sua família, você pode voltar a morar na cidade. Então, Jesus ordenou-lhe, primeiro ordenou que não contasse a ninguém, e depois disse: vá e apresente-se ao sacerdote, e ofereça pela purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo de que Deus agiu na vida dele, curando-o daquela enfermidade. Jesus ordenou que não contasse a ninguém, irmãos. Já tratei disso aqui em certa ocasião. Jesus não queria complicação com a polícia. Jesus tinha um ministério planejado, um tempo certo. Na plenitude dos tempos, ele cumpriria, seria o ápice, o final, a consumação do plano de redenção no seu sacrifício, na sua morte na cruz. Então, para que ele pudesse desenvolver o seu ministério sem complicação com as autoridades religiosas e políticas, ele, quando curava, dizia: conta para ninguém não, fica quieto. Agora, o que a gente percebe é que as pessoas não conseguiam se conter. Diz assim, verso 15: porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, e grandes multidões afluíam para ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Embora o seu ministério era extremamente dinâmico,
bondoso, amoroso para pregar e para curar e para ressuscitar e para consolar. Embora isso seja fato, Jesus reservava sempre tempo para oração, para comunhão com o Pai, para comunhão com o Pai. Não desejo, aliás, ficaria muito triste, não desejo que os membros dessa igreja afluíssem, viessem para o templo com a mesma inclinação da multidão nos dias de Jesus, interessada apenas nos benefícios que Jesus poderia oferecer. Irmãos, até mesmo porque a multidão naqueles dias não tinha a mensagem do Evangelho completa. A mensagem do Evangelho só se completou com a morte de Cristo na cruz do Calvário e com a sua ressurreição. Portanto, a multidão que seguia Jesus atrás dos milagres não tinha a percepção, não tinha o conhecimento do plano de redenção. E venhamos e convenhamos, não vou ficar falando mal da multidão, não. Eu vou falar mal dos discípulos. Até mesmo os discípulos, quando Jesus foi crucificado, não estava entendendo nada. Quando ressuscitou, não entendeu nada. Sabe quando veio a compreensão mais plena? Na descida do Espírito Santo. Não é o Espírito que ilumina, que nos faz entender, que nos faz compreender? Então, no dia de Pentecostes, quando a igreja foi cheia do Espírito Santo, então, irmãos, o Espírito Santo foi descortinando o mistério da fé. O Espírito Santo foi revelando, tornando claro para os apóstolos o Evangelho, o plano de redenção, o mistério da fé. Então, se os discípulos tiveram dificuldades para compreender, por que cobraríamos da multidão antes mesmo que a mensagem fosse completa no sacrifício vicário de Cristo? Portanto, irmãos, não quero ficar aqui falando tão mal da multidão daqueles dias, mas da multidão de hoje eu falo mal. Hoje nós temos a palavra completa, irmãos. Nada obscuro que não seja revelado na vida de um crente, na vida daquele que tem o Espírito Santo em sua vida. Quero afirmar que um crente atual, contemporâneo, que vai ao templo apenas interessado no benefício que Deus pode lhe ofertar, é porque não entendeu o Evangelho. Quando a gente vai ao templo pensando apenas no que a gente pode ganhar espiritualmente ou materialmente, é porque não tivemos compreensão do Evangelho. Se a gente perceber que o templo é o local do ajuntamento público, para adoração pública, para um reconhecimento público da glória e da grandeza do Senhor, e se a gente não reconhecer isso, e isso não for o motivo maior que nos leve à igreja, que nos leve ao templo, nos curvar diante do Senhor, em adoração e louvor, irmãos, tem coisa errada na nossa visão bíblica da importância do templo, do culto e da igreja, do ajuntamento público. A cura e o milagre é um detalhe, irmãos. Quero utilizar as palavras de Jesus quando afirmou: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e o resto, as demais coisas, vos serão acrescentadas. Irmãos, se você se sentir no fundo do poço, nenhuma novidade. É ser humano, somos seres humanos e sujeitos a cair no fundo do poço, sujeitos a enfrentar as mais duras dificuldades, as mais fortes, turbulentas tempestades.
nenhuma novidade. Estamos em carne, somos seres humanos e sujeitos às limitações humanas. Mas, irmãos, a nossa mensagem é de esperança nesse culto, nesta manhã. O normal é a enfermidade, o normal é o desespero, o normal é a tristeza profunda, é o desânimo. Esse é o normal. O normal é a pindaíba, né? As dificuldades financeiras. Esse é o normal, dificuldades financeiras. Esse é o normal. Mas, irmãos, nós não cultuamos o normal, nós cultuamos o extraordinário. Nós servimos o extraordinário. Nós adoramos o extraordinário, o magnífico Senhor dos exércitos, o glorioso Deus dos deuses e Senhor dos senhores. O enfermar, o aperrear, o angustiar, o sofrer é do homem, nada de anormal. Mas nós cremos num Deus que age e que intervém na nossa história. Lance em nome de Jesus sobre ele a sua ansiedade, aquilo que te perturba, aquilo que te preocupa, aquilo que te aperreia, porque ele tem cuidado de nós. Se você acha que está demorando o sofrimento, é mera percepção humana, porque Deus não falha, nem tarda, ele chega na hora que precisa chegar. Que Deus possa reanimar sua vida e seu coração. Irmãos, correndo, sem detença, sem demora, busque aquele que pode ser resposta aos seus mais profundos anseios. Vá correndo aos pés de Jesus Cristo. Diga o que você está passando, conte-lhe o que você está sentindo e aguarde em silêncio o agir do Senhor, a intervenção do Senhor. Amém, irmãos? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Nós vamos, irmãos, neste momento, celebrar a bênção da salvação, porque um dia nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados por Ele. Jesus nos encontrou, irmãos. Jesus nos encontrou. Estávamos debaixo de condenação e fomos salvos mediante o seu sacrifício na cruz do Calvário. Mateus, no capítulo 26, disse que na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e o cálice, o fruto da videira, tendo dado graças, repartiu aos seus discípulos, declarando que o pão representava o seu corpo, que seria sacrificado em favor de muitos. E o cálice representava o seu sangue, que seria derramado em favor de muitos. Então, para que a gente não esquecesse da obra da salvação, deveríamos celebrar a ceia constantemente, irmãos, até a sua volta, até o seu retorno. Irmãos, que bênção! Há quase 2000 anos de história do cristianismo, a igreja realiza essa cerimônia litúrgica, espiritual, abençoada e abençoadora. Nós vamos comer do pão e beber do cálice nesta manhã, com a mesma gratidão no coração. Eu gostaria de pedir que um diácono viesse nos ajudar aqui na ministração da ceia. Gostaria de pedir ao presbítero Davi que venha à frente nesse momento nos ajudar. Ele estará orando. Irmãos, a lixeira, os irmãos já estão acostumados. Ceia em período de pandemia é em copo descartável. Você vai tomar a sua ceia e você vai deixar já aqui no cestinho. O senhor não vai precisar ficar em pé o tempo todo, não. Mas eu quero que o senhor nos ajude orando a Deus. Agradecendo pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Vou pedir que o presbítero Davi ore. Para orar, o senhor pode tirar a máscara.
Depois o senhor coloca, tá bom? Presbítero Davi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para nos auxiliar na ministração da ceia do Senhor. Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor, por estarmos aqui na tua casa, ouvindo a tua palavra, Senhor, e nesta hora, celebrando a ceia do Senhor. Ó Senhor, celebrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, que nos deu salvação, que nos deu a vida eterna. Que possamos, Senhor, ser fiel e fazer a tua vontade. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, e amém. A equipe de louvor vai nos conduzir em cântico espiritual. E aí eu vou pedir, à medida que a equipe de louvor nos conduz nesse louvor, apenas este lado se levante devagarinho. O álcool está com o diácono Serginho, e você vai pegar o pão e o cálice, tá bom? E voltar para o banco. Por favor, evitem voltar pelo corredor central. Os irmãos vão vir pegar a ceia no corredor central e voltar pelo corredor lateral. Tá certo? Adriano, nos ajude aqui, liberando banco por banco, tá? Só quando um banco vier, por favor. Depois do primeiro banco, você libera o segundo banco. Sigam as orientações do diácono Adriano, tá bom? Louvemos ao Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Investida a vida,
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela luz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Que privilégio podermos participar da ceia. A Raquel, só falta o cálice, já está? Podermos participar da ceia do Senhor. Algumas pessoas podem ter comido do pão, podem ter bebido do cálice antes, não tem problema, fica com vergonha não tem problema. Na verdade, a ideia era comer e beber aqui mesmo e jogar o copinho na lixeira. Né? Algumas coisas, orientação em período de pandemia, graças a Deus a gente já está vendo melhoras significativas e a gente precisa fazer aquilo que for melhor para proteger os irmãos. Mas, irmãos, até a nossa vida cristã está relacionada com o que estamos ministrando nesse dia. É a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Então, até a nossa vida cristã tem a ver com o que estamos celebrando nesta manhã. Vamos comer do pão e beber do cálice, relembrando do sacrifício de Cristo até que Ele volte. Muito obrigado, Pai, pela bênção da salvação. Muito obrigado, ó Deus, pela obra de Cristo no nosso lugar, a nosso favor. Louvado seja o Teu nome. Que o Senhor possa produzir um coração alegre na Tua presença, mas também um coração disposto a viver uma vida de devoção, de serviço, de adoração, de forma que o Teu nome seja glorificado aonde estivermos. Leve-nos em paz para os nossos lares e conceda-nos uma semana abençoada, debaixo da Tua proteção e do Teu cuidado. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vou impetrar a bênção e logo após a equipe de louvor estará encerrando o culto com a ministração de um cântico. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, a comunhão, as consolações, o poder e a unção do Espírito Santo esteja com cada um de nós, o povo de Deus aqui reunido e também o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Louvemos ao Senhor.
caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Que Deus nos abençoe.